Sabe, às vezes um único convite para um evento pode acabar revelando uma fratura gigantesca. Foi o que aconteceu em 2017, num clube judaico no Rio de Janeiro. Hoje, a gente vai entender como a comunidade judaica brasileira se viu dividida, quase em guerra consigo mesma, e o que isso revela sobre o próprio Brasil. Então, vamos lá. Imagina a cena. Rio de Janeiro, abril de 2017. O lugar é a Hebraica, um centro comunitário judaico super importante. E de repente surge um convite para um palestrante que, bom, digamos que ele estava prestes a acender um pavio. Uma controvérsia que abriu uma ferida que já estava ali se formando há muito tempo. E o convidado era Jair Bolsonaro. A presença dele simplesmente partiu a comunidade no meio. De um lado, gente apoiando, super entusiasmada, do outro, manifestantes indignados na porta. E é aí que surge a pergunta que guia toda essa nossa análise. Como é que um defensor declarado da ditadura conseguiu encontrar apoio justo dentro de uma instituição judaica? Para a gente começar a entender essa história, a gente precisa primeiro ouvir quem estava do lado de fora do clube. Os manifestantes não estavam ali à toa, sabe? Eles estavam ali para defender uma memória, uma história muito, muito dolorosa. Para muita gente que estava ali protestando, aquele ato era sobre honrar a memória de ativistas que morreram nas mãos do mesmo regime que Bolsonaro tanto elogiava. Ou seja, não era uma discussão política qualquer, era algo pessoal, histórico, visceral. E aqui estão alguns dos nomes, os fantasmas, que os manifestantes gritavam. Vladimir Herzog, Yara Yavelberg, ativistas judeus que foram assassinados não pela sua religião, mas por serem oposição política ao regime. E é aqui que a coisa fica ainda mais cruel. A ditadura não só matava, ela criava uma ficção. A história oficial, suicídio. A realidade, assassinato sob tortura. E essa mentira tinha um peso enorme. Era quase uma profanação religiosa. E esse é o ponto-chave. Na lei judaica, a halachá, o suicídio é um ato gravíssimo. A pessoa é enterrada fora dos muros do cemitério, separada da comunidade. Então, ao forjar um suicídio, a ditadura estava, na prática, excomungando aquela pessoa póstumamente. Eles sabiam exatamente a dor que estavam causando. Então, quem eram esses ativistas? O que a identidade deles nos diz sobre esse conflito todo lá na porta da Hebraica? Bom, os manifestantes se identificavam com uma tradição muito antiga, resumida nesse conceito de judeu não judeu. A ideia é que, para eles, ser judeu não é sobre pertencer a uma instituição ou a um Estado, mas sim sobre ter uma solidariedade inabalável com qualquer povo oprimido no mundo. E essa citação do Isaac Dotcher resume tudo. É como se ele dissesse: minha identidade judaica se manifesta na minha luta ao lado dos perseguidos, sejam eles quem forem. É um compromisso ético universal acima de tudo. Ok, agora vamos fazer o seguinte, vamos entrar no clube. A gente precisa entender o outro lado da história. Como é que essa aliança com a extrema-direita, que soa tão estranha, foi realmente possível? Lá dentro, a lógica era completamente diferente e foi construída ao longo de décadas. Tudo começa com uma mentalidade pós-Holocausto. A ideia de que a sobrevivência do povo judeu depende da força de um Estado forte. Isso leva a uma sionistificação da identidade, onde o Estado de Israel se torna o centro de tudo. Com isso, os governos de esquerda no Brasil, que criticavam Israel, passaram a ser vistos como inimigos. E é exatamente nesse cenário que Bolsonaro entra em cena. Ele se apresentou como o grande amigo, o protetor de Israel. Ele ofereceu validação pública, acenou com símbolos. Para muita gente ali dentro, ver um candidato à presidência balançando a bandeira de Israel era um sinal de poder, de aceitação, algo que nunca tinham visto antes. Só que aí vem a imensa contradição que muitos apoiadores pareciam simplesmente ignorar. O mesmíssimo regime militar que Bolsonaro tanto idolatrava era, comprovadamente, antissemita. E a prova disso não é teoria, é um documento oficial do Exército, de 1976. O título já diz tudo: o judeu e o comunismo. Basicamente, os militares estavam tentando entender como um judeu, que na cabeça deles era um capitalista, podia ser comunista. E o documento é recheado de teorias da conspiração antissemitas clássicas, aquelas de cartilha, sabe? As mesmas usadas na Europa nazista. Eles usaram essa lógica para justificar a perseguição de judeus de esquerda, mostrando que o antissemitismo era parte do DNA do regime. Fica claro, então, que aquela divisão na porta da Hebraica era, na verdade, um reflexo perfeito de um conflito muito maior, que estava acontecendo no Brasil inteiro. Aquela briga era um retrato do Brasil,
Do lado de dentro, uma visão de país baseada na democracia racial, na ordem e na tradição. Do lado de fora, uma visão de um Brasil que precisa encarar de frente sua história de escravidão e lutar pelos direitos humanos. Eram literalmente dois Brasis se enfrentando no mesmo lugar. E isso tudo nos traz ao ponto central da análise. O que aconteceu ali não foi só uma briga política. Foi uma coisa muito mais profunda. Uma tentativa de colonizar a própria identidade judaica. A estratégia do bolsonarismo foi muito clara: a apropriação. Ele pegou emprestados símbolos de poder como a bandeira de Israel e ofereceu um tipo de validação em troca de apoio político. E ao fazer isso, ele criou um tipo de judeu imaginário, um aliado fiel, simples, sem contradições. Só que para esse judeu imaginário existir, a história real, a história da dissidência, da perseguição, precisava ser completamente apagada. E essa história daquela noite na Hebraica nos deixa com essa pergunta que vale para muito além daquele evento, né? O que acontece quando a gente troca a história complexa e cheia de nuances de uma comunidade pela simplicidade de um símbolo político? Que parte da história sobrevive e que parte é esquecida para sempre?